é com quem entende, com a Carla Mendes, lá direto do Notícias Agrícolas. Feita a conexão com a Carlinha, estou vendo ela aí. Tudo bem, Carlinha? Muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. É isso mesmo, conexão feita por aqui, dia de Usdão, hein, João? Usdão. Esse Usdão aí, por que Usdão? Porque hoje ele traz, João, além da atualização para as estimativas da safra 21-22, que é essa que está se concluindo, vai até 31 de agosto nos Estados Unidos, esse é o primeiro da safra 22-23. Então, são as primeiras projeções para a nova temporada, não só norte-americana, mas para as nossas safras aqui também, Brasil, Argentina, Paraguai, e também para a Ucrânia, que a gente vai ter que olhar, a Rússia, que a gente vai ter que olhar, soja, milho, trigo, algodão, tudo aquilo que a gente olha, os vegetais, farelo de soja. Então, são muitos dados nessa quinta-feira, porque traz, então, duas safras, a conclusão da 21 e o começo da 22-23. Tá, antes de você passar os dados do USDA, deixa eu pedir para o Davi piscar como é que estão os preços em tempo real lá em Chicago e Nova York, porque eles já estão repercutindo esses dados Sim. que vieram positivos, mas está uma briga. Põe aí, Davi, por favor, os números do USDA. Olha aí, ó, Carlinha, você acompanha comigo. Ó, a soja está com alta de 1,18 a 16,24, o milho sobe 1% a 7,96, e o trigo sobe bem, 3% praticamente, estava 3%, a 11,44. O café está perdendo ainda 2,32 a 214, açúcar, algodão, petróleo, 106, tá. Então vamos lá, Carlinha. Parece que o pessoal gostou do relatório, ele veio altista, essa é a conclusão óbvia, né? Pois é, João, principalmente para milho e trigo, tá? Então vamos começar com os números do milho. A safra esperada de milho para 2022-23 nos Estados Unidos é de 367,3 milhões de toneladas. A safra anterior foi de 383,94 milhões. Então a gente deve ter um recuo de quase 20 milhões de toneladas, caso tudo dê certo, né, João? Porque a gente sabe que é um dos plantios mais atrasados da história dos Estados Unidos, então nós temos essa preocupação ainda com o clima e toda a área que está projetada para ser plantada com milho nos Estados Unidos, que pela primeira vez na história pode ser uma área maior do que a de soja, de 36,2 milhões de hectares, ela pode não se concretizar, né? Caso as condições de clima ainda permaneçam ruins lá para o Corn Belt. Então, a gente deve ter uma safra de 367,3 milhões de toneladas. Estoques finais em 34,55 milhões, também ainda apertados. E exportações de 60,96 milhões de toneladas, já bem menores ou consideravelmente menores em relação às vendas para exportação para a safra 21-22, que são de 63 milhões e meio de toneladas. Então, principalmente para o milho, a gente tem aí um cenário importante para olhar lá para os Estados Unidos, porque são números ainda bastante apertados. Nós fizemos uma notícia aqui há algumas semanas, falando que nem mesmo com uma safra cheia, João, nós teríamos de fato um restabelecimento da oferta global de milho. Então, esse é um ponto de atenção, esse é um ponto de preocupação, certo? Certíssimo. Quer fazer um resumo? Não, é que eu fiquei esperando agora. Você. Desculpe, não entendi, João. Não, você interrompeu, você achou que eu ia fazer um comentário. O meu é isso. Eu achei que o senhor ia falar alguma coisa. Bom, para a soja, João, para a soja, como já era esperado também, nós temos uma safra que vai ser também consideravelmente maior para essa temporada, porque nós temos um aumento considerável de área sendo esperado, ali na casa de 5%, né? Então, a safra esperada para a soja é de 126,3 milhões de toneladas, 6 milhões, quase 7 milhões a mais do que no ano passado. Ano passado a gente teve perdas importantes lá nos Estados Unidos e mais do que isso, essa área que deve ser maior para essa temporada é o que está em jogo. Então, a gente tem essa projeção de 91 milhões de acres, né? Como eu falei, primeira vez na história norte-americana a área de soja superando a área de milho, caso esses números se confirmem, e esse aumento, então, para 126,3 milhões de toneladas. Agora, João, é importante dizer que esses números, tanto para milho quanto para soja, vieram dentro das expectativas do mercado. Por isso que as altas não são ainda maiores, tá? Principalmente no caso do milho. Então, por isso que a gente
gente tem essa briga, como o senhor falou, e aí o Vlamir vai comentar com muito mais competência do que eu na sequência. Estoques finais para soja, 8,44 milhões de toneladas, também nada muito maior do que os da safra 21-22. Por quê? Porque ainda temos ali, né, um quadro esperado de oferta e demanda, já a gente vai ver os números globais, né? Aí o senhor vai ver que as diferenças não são tão grandes. Para as exportações, 59,9 milhões de toneladas estimadas para serem exportadas pelos Estados Unidos, o que também não é muito mais do que a safra 21-22, que tem um número aí de 57,6 milhões de toneladas de estimativa. Então perceba, né, João? A gente não tem grandes mudanças, coisas muito diferentes do que vimos na safra 21-22. Claro que o mercado ainda tem muito a ver, a safra está começando nos Estados Unidos e tudo isso ainda vai trazer muita volatilidade ao mercado. Números globais agora, João. Eu vou começar com a soja. A safra global de soja 21-22 foi atualizada hoje para 349,4 milhões de toneladas, com estoques finais de 85,2 milhões. Para a safra 23, nós estamos falando de 394,7 milhões de toneladas, um aumento considerável de 50 milhões de toneladas aproximadamente, ou 40 milhões de toneladas. Mas os estoques finais, eles passam de 85,2 para 99,6 milhões. Então não é nada muito agressivo, né? Mas é uma alta considerável. As importações chinesas, João, 92 milhões de toneladas para 21-22, já para 22-23, 99 milhões de toneladas. E se a gente for consultar as consultorias privadas, eles vão trazer um número maior de 100 milhões de toneladas. Então, pode ser que a gente ainda veja mudar alguma coisa nessa demanda chinesa. Mas já temos aí projeção maior para a safra 22-23 nas importações de soja pela China, e isso deve realmente se concretizar, porque se a gente olhar as compras que a China tem feito da safra 22-23 dos Estados Unidos, João, são compras maiores, e as vendas já feitas pelos Estados Unidos de soja da safra 22-23 são recorde para esse período, e cerca de 70% desse volume destinado à China, tá? Então esses números devem se confirmar e podem talvez ser revisados para cima, caso as coisas caminhem melhor lá para os chineses. Números globais do milho, João Batista. Safra 22-23, pois não. Milho, não, manda, segue. 1 bilhão 180 milhões 720 mil toneladas. Na safra 21-22, tivemos 1 bilhão 212 milhões 620. Aí preocupou, né, João? Porque é menor a safra de milho global. A safra de milho global deve ser menor do que a 21-22. Já contabilizando alguns problemas que nós temos na China, né, e pensando que a gente está ainda em continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia. Aí, quando a gente olha, de fato, para a Ucrânia, a gente está falando de uma safra de 19 milhões e meio de toneladas, né? Contra a safra 21-22, vamos checar aqui, 42 milhões de toneladas, João. Então, vai ter só a metade, né, do que estava previsto no ano passado. A gente vai ter, então, essa quebra muito agressiva. Dessa forma, as exportações da Ucrânia são esperadas na casa de, deixa eu confirmar, 3,7 milhões de toneladas. E para a safra 21-22 foram 23 milhões de toneladas, João. Então, onde é que os compradores vão buscar milho, se não na Ucrânia? Brasil e Estados Unidos. E aí a gente vai ter que olhar para isso, João, com muita atenção. E isso vai fazer diferença naturalmente para a formação dos nossos preços. Saíram os números do trigo? Tá fácil para você? Saíram os números do trigo, o Jonatas, inclusive, já trouxe para mim. Aí que a gente vai entender esses 3% de alta na Bolsa de Chicago. A gente está falando de uma safra consideravelmente menor lá nos Estados Unidos, viu, João? A safra estimada para 2022-23 de trigo, só nos Estados Unidos, 47,05 milhões de toneladas. Nós tínhamos na safra perdão, João, uma safra maior. Nós tínhamos 44,79 na safra anterior. Então, a gente tem um aumento de safra. Agora, se a gente olhar também para esses outros países,
países, nós temos uma diminuição das suas exportações. E aí sim que a gente vê, portanto, essa alta nos preços do trigo, porque a gente pode observar que ainda na safra 22-23, principalmente com a manutenção do conflito, a gente vai ver ainda a oferta muito comprometida, né? Inclusive ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou sobre isso e sobre os novos ataques que foram feitos pela Rússia na cidade de Odessa, que comprometeram ainda mais os portos. E o porto de Odessa é o maior porto da Ucrânia, né, João? E por ali é que é escoada a maior parte da produção de grãos daquele país. E com esse comprometimento fica ainda mais difícil a gente olhar para isso. Então, os números mundiais do trigo também trazem essa certa preocupação, né? Então, é por isso que os preços sobem de forma tão expressiva na sequência da divulgação desse relatório do USDA, João. Bom, como você não formulou ainda, mas eu vou arriscar, qual será a sua manchete daqui a pouco do Notícias Agrícolas, Carlinha? Certamente vai ser esses estoques ainda curtos e essa safra menor de milho, consideravelmente menor de milho, e essa exportação prejudicada da Ucrânia, né, com coisa de 7 milhões de toneladas, algo assim que a gente acabou de ver, enquanto a gente vai ter que exportar mais, né, João? Vou até abrir aqui os números das nossas exportações estimados para essa temporada, porque, de fato, né, o Brasil vai ser o milho, acho que é a bola da vez, né, João, na minha modesta opinião. Aí depois a gente pode perguntar isso para o Vlamir também. Mas a gente está falando de exportações do Brasil que podem chegar na casa de 47 milhões de toneladas, João. Né? Tá bom. Contra 4,3, não são 7, não, são 9 milhões de toneladas nas exportações ucranianas. 9 milhões. Então, João, assim, a minha preocupação maior é com o milho agora, e eu acho que a gente vai ser muito demandado, e essa vai ser uma das minhas manchetes agora, até porque, João, a gente tem também os números para as nossas estimativas de safra, né? Então, a gente ainda está falando de números fortes sendo esperados para a nossa próxima temporada. Então, a gente tem o papel de entregar mais oferta de alimentos para o mundo, inevitavelmente, né? Não tem como. Inclusive, eu tô com um resuminho aqui da Ucrânia, veja só, João, safra de milho da Ucrânia, 21-22 para 22-23, 21-22, 42 milhões de toneladas para 19 milhões e meio, exportações de 23 para 9, produção de trigo, João, de 33 para 21 milhões nessa nova temporada, exportações de 19 para 10. Então, a gente entende por que o milho e o trigo estão subindo mais agressivamente hoje e ainda vão continuar digerindo isso, porque isso não tende a aumentar, né, João? Esses números não tendem a ser revisados para cima por conta da manutenção da guerra. Ok, Carlinha, show de números, show de acompanhamento, muito bom trabalho, mais informações rapidamente, já no Notícias Agrícolas, que os números já estão sendo colocados na página e os detalhes com mais precisão da Carla Mendes já. Carlinha, muito obrigado, vamos em frente. Eu que te agradeço, João, vamos em frente, já está tudo detalhado aqui no Notícias.